Deus está presente, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um momento de reflexão. Vamos então aqui já começar abrindo a nossa Bíblia Sagrada para receber a lição que Jesus quer nos dar no dia de hoje. Nós fazemos a nossa prece curta, dizendo: Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. A passagem que nós tiramos aqui está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Nós fazemos essa leitura sempre em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Vamos então à leitura da passagem da primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 7. É a passagem, a prática da oração por todos os homens, um só mediador. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Que essa passagem nós vemos já Paulo assumindo a sua posição como um pregador, um apóstolo entre os gentios, ou seja, entre aqueles que não seguiam e viviam a lei judaica na época. Mas vemos aqui que ele não está pregando em defesa da lei judaica, ele está pregando em defesa de Jesus, o único mediador entre Deus e nós, seres humanos. Agora, essa mediação acontece através da prece, e o próprio Cristo nos mostra em seu Evangelho como devemos orar. E é daqui que devemos partir, em como devemos orar, quando Jesus nos ensina, porque Ele, sendo este mediador, nos mostrou que todos nós podemos nos conectar a Deus quando assim seguimos os seus exemplos. É o próprio Cristo quem nos ensina sua prece, a prece ecumênica, como a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo prega. Isso nos mostra que todos podem fazê-la. Homens, mulheres, jovens, crianças, dependente da sua crença ou descrença, você pode fazer a prece do Pai Nosso, que ela é uma prece ecumênica. Agora, ela nos mostra como nos direcionar ao Pai Celestial. E o interessante é que essa prece, quando nós vemos a sua estrutura, a sua forma de expressar, ela é bem íntima, ela é bem próxima. Então, o que isso nos mostra também? Que uma oração, uma súplica, ela deve partir do nosso coração, ela deve partir do nosso íntimo. Nós não temos que apenas repetir palavras por repetir. Temos que realmente abrir o coração. É uma conversa que estamos tendo com Deus, com o Cristo. O que foi que Jesus nos ensinou em seu Evangelho? Quando quiseres orar, vai em teu quarto e feche a porta e ore em secreto, porque Deus sabe o que você precisa, mas quer ouvir você dizer em secreto para Ele, neste momento. Não necessariamente hoje em dia nós vamos conseguir, muitas vezes, um quarto vazio e nos trancar lá. Nós, hoje em dia, podemos nos retirar espiritualmente onde nós estamos,
que significa isso? Entrar em silêncio, basicamente. É quando nós assim buscamos no silêncio este quarto em secreto no nosso íntimo, na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, e assim fazemos a nossa prece, a nossa oração, a nossa conversa. Porque Deus está nos ouvindo, Cristo está nos ouvindo. Ele não se distanciou de nós a ponto de nos esquecer e deixar de lado. Não, Ele está presente, fazendo a parte dele, conjuntamente com a sua divina falange, que são nossos amigos espirituais, que também nos escutam e nos ouvem. Então, quando nós assim abrimos o nosso coração, a nossa mente, para conversar com Deus, conversar com Jesus, com os nossos anjos da guarda, nós estamos tendo essa dinâmica com a humanidade espiritual superior. E que seja a humanidade espiritual superior, não a inferior, não é a que nós queremos. Nós queremos essa troca com o mundo espiritual superior de forma consciente, que é o que a religião do terceiro milênio prega, a união consciente das duas humanidades. Ou seja, nós não ficarmos no automático, nós realmente termos essa conversa com um amigo, uma amiga, da mesma forma que nós temos quando estamos ao lado de alguém próximo, um familiar, um amigo, uma amiga, e estamos vendo ele materialmente, ou mesmo conversando hoje em dia pelo WhatsApp, pelo celular, pelo Instagram, seja a forma de comunicação que você escolha. Quando nós estamos tendo essa conversa, nós estamos sendo sinceros, estamos na melhor forma possível procurando ser conscientes naquilo que nós falamos. Devemos fazer o mesmo quando oramos, quando assim estamos nesta conversa íntima em secreto com Deus, com Cristo e com os nossos anjos da guarda. Que você possa então, no seu momento e precisando ali ter essa conversa, esse diálogo com Deus, entrar no silêncio da alma e assim conversar com Deus, porque dessa forma você certamente ouvirá a sua voz, receberá a sua intuição para vencer os desafios que o dia naturalmente traz. Que a luz do Cristo seja o norte da sua vida. Viva Jesus em nossos corações para sempre.